Olá pessoal, eu sou Leandro Brenner e estamos de volta com mais um maravilhoso livro da doutrina espírita. Estamos trazendo novamente mais um livro de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. O livro chama-se Boa Nova e nos é trazido pelo espírito Humberto de Campos. Este livro, ele nos traz praticamente o Evangelho. Só que de que forma? Não daquela forma igual nós conhecemos na Bíblia. Ele nos traz também os ensinamentos como estão escritos na Bíblia, porém, ele nos acrescenta algo a mais. Por que algo a mais? Bem no comecinho deste livro, o que Jesus começa a fazer? Ele começa a procurar os seus discípulos e a convidar os seus discípulos a virem ao reino de Deus, a começarem a propagar o reino de Deus na Terra, né? Então vamos começar como exemplo, quando ele foi procurar Tiago e João, filhos de Zebedeu. Tiago e João eram dois meninos, dois pescadores muito simples, muito humildes. Zebedeu também um pescador muito simples, muito humilde. Então, quando Jesus levou para eles o convite para que eles se juntassem aos seus discípulos para iniciar a boa nova do reino de Deus, a mãe deles pirou, surtou. Ela já amava muito Jesus, tanto ela quanto Zebedeu. Mas ela disse: Senhor, eles são meninos, e o Senhor vai querer colocá-lo ao meio de lobos? Aí entra qual a grande diferença deste livro, a Boa Nova. Jesus então explica para ela quão grande é a oportunidade de levar a boa nova do reino de Deus. Explica também que, sim, todos aqueles que antes vieram trazer a palavra sofreram muito. Moisés, Abraão, todos foram perseguidos e sofreram, mas no final venceram, pois conseguiram deixar a grande obra e o grande caminho de Deus a ser trilhado, a ser construído. Então, o que Humberto de Campos nos traz? Ele, um grande pesquisador agora do lado de lá da espiritualidade, ele recebeu a possibilidade, recebeu o acesso de consultar as passagens de Cristo. Como assim? Foi permitido a ele visualizar tudo aquilo que Jesus fez na Terra. Não só as passagens bíblicas, mas como tudo o que aconteceu. E aqui é muito interessante, porque a gente vai ver que os discípulos, eles eram muito humildes. Eles não sabiam nada. Eles faziam um monte de besteira o tempo todo. E Jesus tinha que ficar consertando eles, sabe? Tinha que ficar orientando, iluminando. E é isso que esse livro nos traz. Ele nos traz a passagem bíblica e depois as perguntas dos discípulos para eles. Por exemplo, um exemplo para que vocês possam entender melhor. Levi era o mais culto de todos os discípulos, né? E depois que os 12 já estavam criados, já estavam propagando o evangelho por toda a região, a casa de Levi, ela estava sempre cheia, com pessoas pedindo ajuda para ele, com pessoas querendo receber auxílio e querendo conhecer, criar proximidade com o mestre dos mestres. E teve uma ocasião que 3 pessoas com deficiência, com grande deficiência física, que eram vizinhos dele, inclusive, conhecidos, bateram as portas deles, as portas de Levi, e falaram: Levi, nós queremos nos unir ao reino de Deus, nós queremos virar propagadores da mensagem do Evangelho, nós queremos seguir o Mestre Jesus. Aí o que Levi fez? Levi chegou para eles e falou assim: não, mas espera aí, vocês são pobres coitados, você não consegue andar, você não tem os braços, você não enxerga, não, vocês não vão conseguir propagar a mensagem do reino, não, me desculpa, mas não. Enfim, ele acabou com a vida dos 3. Os 3 saíram tristes, magoados. Só que
O Mestre Supremo, o Mestre dos Mestres, estava próximo e viu. No que ele viu, isso não está na Bíblia, por isso que esse livro é tão interessante. Ele se aproximou dos três e os convidou a ir assistir a palestra que ele iria dar nos montes. O Sermão da Montanha, que seria naquele dia, naquela tarde. Aí foram todos, Jesus já estava se direcionando aos montes, eles foram também, e lá Jesus falou: bem-aventurados sois vós, os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, os que padecem as dificuldades do mundo. E enfim, ele conseguiu elevar o coração dessas pessoas, conseguiu elevar a mente e conseguiu fazer com que eles se sentissem inclusos na verdade do Evangelho. E logo depois disso, Levi, se tocando da besteira que fez, porque assim, eles tinham muita dificuldade, eles faziam muita besteira, mas burros eles não eram, e não preparados para seguir o Mestre também eles não eram. Então Levi, quando ele percebeu o que ele tinha feito, e quando ele percebeu que o Senhor o corrigiu, só que de uma forma tão serena e tão tranquila, ele foi e abraçou os três e pediu desculpa para eles, desceu dos montes abraçado com eles, chorando junto com eles, dizendo: tá vendo, eu errei, mas o Senhor ele conseguiu consertar, conseguiu convidar vocês e trazer vocês para o reino e para a propagação do Evangelho. Aí foi a vez de o Mestre Jesus chegar perto de Levi e dizer: Levi, bem-aventurados sois vós que soube aprender a lição. E é assim, esse livro é inteiro assim, gente. Os discípulos fazendo besteira e Jesus ensinando e corrigindo. Tem passagens que na Bíblia são 2 linhas, tem aqui as 2 linhas, e aí depois os discípulos não entendem nada e vão perguntar para ele, aí você tem 2, 3 páginas de texto dele explicando os ensinamentos. Quer dizer, é uma riqueza incomparável, tá? Qualquer pessoa que ame Jesus, qualquer pessoa que ame a doutrina espírita, tem que ler isso aqui. Isso aqui é um livro obrigatório da doutrina, tá? Não há como não ler. Eu já li várias vezes, terminei de ler hoje novamente para poder comentar com vocês sobre este livro. E a passagem com Maria de Magdala, gente, é simplesmente maravilhoso, ainda mais no final, quando ela já estava padecendo, ela aderiu à lepra, porque ela passou a cuidar de leprosos, e aí Jesus a recebe no momento do desencarne dela e diz: venha Maria, porque você passou pela porta estreita. Enfim, eu não vou contar mais. Leiam, se deem o direito de conhecer essas informações maravilhosas. Eu hoje vou ficando por aqui, tá? Espero que tenha gostado. Quem curtiu, clica no joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Não se esqueçam de 7 Luas, as Dinâmicas do Equilíbrio volume 1. Ele está à venda em qualquer loja de internet que vocês conhecem. Fiquem com Deus, um enorme abraço e um beijo enorme no coração de cada um de vocês.